A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia, que bom que você está aqui, amém? Os irmãos gostam de férias ou não, hein? Eu não gosto, vocês acreditam nisso? Não gosto. Me atrapalha demais, meu Deus do céu, como que férias me atrapalha? Atrapalha muito, só eu, né? Eu acho que eu sou um sujeito estranho, deve ser isso mesmo. E... eu falo porque é tanta coisa que precisa acontecer, e aí as férias vêm quebrando tudo, né? Glória a Deus. Amém. Daniel, capítulo 2. Eu quero que você ouça e acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos fazer algo, irmãos, que, na verdade, não sei se você sabe, mas já foi uma tradição da igreja. E uma tradição da igreja na época de Paulo e Timóteo. Tanto é que quando Paulo fala a Timóteo, só estou em dúvida se é na primeira carta de Paulo a Timóteo ou se é na segunda, que Paulo, ele meio que exorta Timóteo, né, para ele não deixar de fazer a leitura da Escritura. Quer ver? Deixa eu... Olha só, isso aqui é uma série de recomendações, na verdade é a primeira carta, né, de Paulo e a Timóteo. E aí Paulo, depois de dar uma lista de coisas, ele continua dizendo, mas aqui no verso 13, o que está escrito? Até a minha chegada, porque Paulo iria chegar lá, né, na época Timóteo estava pastoreando a igreja da cidade de Éfeso, né, que teve bons pastores, inclusive. 1 Timóteo 4,13. Aí Paulo vai falar para Timóteo, olha, até a minha chegada, até eu chegar aí, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Só que, pode deixar lá, essa palavra leitura aí, irmãos, lido dessa maneira que você está lendo, o que parece? Parece que Paulo só está falando para Timóteo, Timóteo, não para de ler não, continue lendo, leia bastante. Não sei se algum dos irmãos entraram aí no desafio de ler o Novo Testamento nesse mês de janeiro. Eu estou lendo, né? Eu coloquei lá um roteiro de leitura para os irmãos, não sei se alguém está fazendo isso, mas essa exortação de Paulo a Timóteo sobre a leitura não é necessariamente a leitura devocional, a leitura isolada, sabe? Timóteo sozinho lê na Bíblia, como deve ser o costume nosso, né? De todo dia separar e ler a Bíblia, né? Então, isso é um bom costume, né? Um costume apropriado a todo crente, na verdade, gente que diz que é o povo da Bíblia, né? Que crê que isso aqui é a palavra de Deus. Então, por que não parar para ouvir, né, a palavra de Deus? Eu não consigo ouvir Deus falando comigo. Leia a Bíblia em voz alta, aí você vai ouvir Deus falando com você, porque é a palavra dele, não é? Entendeu a dinâmica da coisa? Simples assim. E aí você vai ouvir Deus falando. Então, veja, Paulo não estava falando isso. E aí, irmãos, entra um recurso que são as Bíblias impressas de papel, não sei se alguém tem aqui, ou Bíblias eletrônicas boas, normalmente pagas, né? Eu tenho uma Bíblia eletrônica aqui, que eu já fiz a propaganda para os irmãos, você tem que pagar ela, não é de graça, é Olive Tree. Depois pode procurar esse aplicativo, tem para qualquer celular, seja Android, seja iOS, enfim. E aí, nesse trecho, mas nas Bíblias de papel também tem isso, o sistema antigo, né? Sabe aquelas Bíblias de papel que tem algumas notas de rodapé, de letra bem miudinha, embaixo? Alguém está com uma Bíblia dessa aí ou não? Pronto. Se a sua Bíblia tiver um númerozinho pequeno, já viu isso? Que às vezes algumas Bíblias de papel tem um númerozinho bem pequenininho, miudinho, como diz o goiano. Acima de determinadas palavras e embaixo tem uma explicação. Os irmãos já viram isso já? Pois é, se a sua Bíblia for de papel, desse modelo antigo, que mostra a explicação de alguns trechos, eu não estou falando de Bíblia de comentário, não é aquela de comentário, não. A de comentário também pode ter, né? O que vai estar escrito? Vai estar ali a palavra leitura e vai ter um número pequeno acima da palavra leitura. Aí, se você for olhar embaixo na sua Bíblia para explicar o que esse número pequeno significa, o que vai estar escrito? Eu vou ler para você. Isso em relação à palavra leitura que Timóteo disse aqui. Olha o que está escrito. Leitura pública das Escrituras. Leitura pública das Escrituras. Entendeu isso? Então, era costume do povo de Deus, no início da igreja cristã mesmo, não é nem questão judaica, não, é questão da igreja mesmo. Um momento do culto onde se lia publicamente a Escritura. Então, trechos longos, entende? Vários capítulos, fazia parte do culto, né? Uma leitura pública das Escrituras. Então, o que Paulo estava falando para Timóteo, né? Então, segundo os estudiosos, essa é a explicação. Aí, a explicação dessa palavra leitura aqui não é a leitura devocional de Timóteo, embora isso não seja ruim. Né? Paulo não está falando para Timóteo, olha, de manhã cedo, leia a Bíblia. Não é isso que Paulo está dizendo.
Paulo estava dizendo para Timóteo o seguinte: olha, nas reuniões da igreja, separe um tempo para ler publicamente a Escritura, enquanto todo o povo está ouvindo e acompanhando também. Na verdade, especialmente ouvindo, porque não era fácil ter acesso à Escritura. Entende isso? Não era todo mundo que tinha uma cópia, igual acontece nos dias de hoje. Era muito difícil, né? Você sabe, né, que a imprensa, né, o primeiro equipamento inventado para tornar acessível de maneira fácil, barata, para milhares de pessoas, conteúdos da Bíblia, isso aconteceu a partir da Reforma Protestante, né? Então, Johannes Gutenberg, né, um alemão, que era amigo, por um acaso, de Martinho Lutero, ele que inventou essa máquina e começou a imprimir trechos da Escritura. Então, como o povo de Deus não tinha acesso, o que acontecia? Restava a igreja reunir e alguém pegar um trecho da Escritura longo e ficar lendo, e todo mundo ouvindo, e impressionado com aquilo. Que maravilha! Isso está escrito na Bíblia? É a palavra de Deus, sério? Em Isaías está escrito dessa maneira, que bom! E aí todo mundo ficava atento, faminto, só pela leitura da Bíblia, só leitura da Bíblia. Era isso que acontecia. Assim, o culto não era só isso, mas eu estou falando assim, o povo ficava empolgado só porque tinha alguém lendo um trecho longo da Bíblia e todo mundo ouvindo. Você acredita nisso? Então você percebe o tanto que nós somos privilegiados, e às vezes a gente tem acesso a tantos recursos, que a gente perde a noção de riqueza. Já parou para pensar sobre isso? Isso acontece nas mais diversas áreas da vida, sabe, irmãos? Então, desde o seu relacionamento com os filhos, com o seu cônjuge, enfim. É aquilo que a gente já falou antes, né? A familiaridade, né? Às vezes você fica familiarizado. Entendeu? O marido fica familiarizado com a mulher, acha que é só mais uma mulher, não é mais a mulher da vida dele. Né? O pai ou a mãe fica familiarizado com o filho. É só mais um filho, só mais uma criança. Como assim só mais uma criança? É o meu filho. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Fica familiarizado, às vezes, com os irmãos. Né? Não, esses são só os irmãos, é só uma igreja, só mais uma igreja, só mais uma célula, só mais uma pregação, só mais um domingo, só mais um culto. Entendeu? Por isso, irmãos, né, guarde o seu coração, para você não ficar acostumado com tantas riquezas que você já tem acesso ao redor. E uma das grandes riquezas, que até poucos séculos atrás não se pensava, era você ter esse livro nas suas mãos, o dia inteiro, não simplesmente no sentido físico, né, mas no sentido digital. Em todo lugar que você vai, você tem a Bíblia na sua mão, por meio do celular. Mas você usa o celular para quê? Que bom, eu tenho a Bíblia no celular, vou ler a Bíblia toda hora. Ou, quer saber de uma coisa? Estou com tempo livre aqui, deixa eu dar uma navegada aqui nas redes sociais, né? E tudo. Enfim, ninguém é proibido ter rede social, eu tenho, né? É uma coisa necessária hoje. Mas veja, irmãos, é a palavra de Deus que está aqui também, lembra disso, amém? Não tem nada mais rico no seu smartphone, no seu celular, do que a Bíblia. Pode ter certeza absoluta disso. Isso é glorioso. E aí Paulo está lembrando Timóteo. Timóteo, não esqueça de se aplicar à leitura pública da Escritura, à exortação. Então tinha que ter um momento de exortação no culto, que é o que eu estou fazendo agora, entendeu? E o momento de ensino, que é o que eu vou fazer em seguida, entendeu? Então isso aqui era Paulo ensinando Timóteo o que deveria ser feito na reunião pública. Amém? Então, essa leitura, depois você pode pesquisar. Se você tiver uma Bíblia de papel, né, impressa, antiga, lá na sua casa, ou se você tiver um bom aplicativo de Bíblia eletrônica, você vai ver que tem uma explicação da palavra leitura. E não é o sentido grego da história, né? É o contexto histórico. Amém? Então, toda explicação sobre esse texto envolve essa explicação que eu estou dizendo para você e que não está escrito claramente. Mas essa é a tradição da igreja, não tenha dúvida alguma. Mas agora vamos para Daniel capítulo 2, depois disso. Agora nós vamos nos aplicar à leitura pública da Escritura. Nós vamos ler aqui 49 versículos. Aleluia, estão preparados? Consegue ficar acordado até o final? Irmãos, eu já tive tantas metas de leitura, leitura de Bíblia, leitura de livro. Senhor Jesus. Uma vez eu li um livro de, sei lá quantas páginas, devia ter umas 500 páginas, numa semana. Foi uma luta. O Evangelho de Deus, um livro do Atmani. O livro é assim, ó. Nem sei quantas páginas, depois tinha que olhar. Numa semana.
Irmãos, dava à noite, e eu fiz o cálculo, quantas páginas eu tinha que ler por dia. E eram muitas, não eram poucas, não. Aí à noite, sabe o que eu fazia? Eu lia em pé, andando. Eu pegava o livro, ficava lendo assim, ó, só num espaço lá de casa que eu estava dominando ele, para não tropeçar, bater a cara na parede, não é nada. Então, um espaço que estava acostumado a andar lá da sala lá. Aí eu lia o livro em pé. Eu falei, gente, tem que terminar de ler esse livro, tem que terminar de ler esse livro. Né? Terminado de ler esse livro. Aí ele lia andando devagar, para não dormir, porque eu estava morrendo de sono. Eu falei, eu vou ler esse negócio aqui, entendeu? Estava decidido. Mas eu já li a Bíblia em pé, andando também. Porque eu falei, não, eu preciso de ler, eu preciso terminar isso aqui, imagina. Amém? Faz parte. Mas vamos lá, não dorme não. Se estiver com sono, fique em pé. Vamos lá. Daniel capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então você está percebendo que o rei aqui era ímpio, né? Ele era do catimbó, entendeu? Não era crente, não. Vamos lá. Verso 3. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Você está entendendo a história aqui, desde já? O rei teve um sonho, aí ele chama os feiticeiros, e os feiticeiros, eles não tinham só que interpretar o sonho, eles tinham que adivinhar qual foi o sonho. O rei nem ia contar, falou, não, vocês que me contam. E se vocês não contarem, vocês vão morrer, eu vou acabar com a raça de vocês, vou destruir a família de vocês. Rapaz, você pensa que a vida de feiticeiro é fácil? Não é fácil, não. Você viu, né? Começou dando errado. Vamos continuar, verso 6. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, está vendo? Eles tinham que declarar o sonho e a interpretação. Não servia só um ao outro, não. Se me declarardes o sonho e a interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Vamos, começa a falar. O que eu sonhei? Os caras... Mas você viu o que eles falaram nisso? Rei, conta pra gente que a gente dá a interpretação. Eles pediram. Mas o rei falou, não, vocês têm que falar o que eu sonhei e depois ainda vocês dão a interpretação. Porque senão eu mato vocês. Vamos continuar. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Respondeu o povo do catimbó. Verso 12. Então o rei muito se irou. Ele é do tipo que ficava nervoso, viu, irmãos? Um perigo esse povo. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Fechou tudo. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação.
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Está vendo? Então Daniel, homem de Deus, inclusive um dos poucos homens na Bíblia, não sei se você sabe disso, de quem não se faz menção de pecado. Não é que ele nunca pecou, mas não se faz menção. Você olha toda a história de Daniel e o sujeito só fez coisa certa. Homem de Deus demais. Pensa. Irmão, se você avaliar minha vida num dia, você acha pecado. Você está entendendo? Mas Daniel tem a vida todinha do cidadão e não tem história de pecado. E aí Daniel já era contado entre os sábios, né, das redondezas ali da Babilônia. Então por isso que foram para matá-lo. Só que Daniel não era do catimbó. Opa, não. Daniel era homem de Deus, o Deus único, vivo e verdadeiro, o nosso Senhor. Alguém pode dizer amém? Amém. Aí ele falou, não, peraí, vou lá falar com o rei. Depois de falar com o rei, ele fez o quê? Falou com os irmãos. Que irmãos que você acha que era? Que tipo de irmão? Fala para o irmão, tá só, fala irmão de oração. Você está entendendo. Entendeu? Vamos continuar a história. Então eles pediram, né, ao Senhor. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha aí, você vê. Aqui não é catimbó não, rapaz. Aqui o negócio funciona. Aqui é real, é de verdade. Todos os mistérios são revelados. Diz Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Eita glória, que é isso? É impressionante, né, irmãos? Eu arrepiei tudinho aqui, só de ler isso aqui. Vamos lá, verso 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Então ele disse, não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Você vê, tanto que era homem de Deus, ainda foi interceder pelos outros ainda, né? Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Judá, amém? Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? O rei ficou impressionado, falou, gente, será que ele vai saber o que eu sonhei e não contei para ninguém e ainda vai interpretar? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Eita glória! Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Não tem nada a ver comigo. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu a terra. É o Monte Sião, aleluia. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Ele contou o sonho. Falou, rei, isso que você sonhou,
Foi ou não foi? E o rei apavorado, né? Falei, que é isso? É isso mesmo, né? Aí falou, agora eu vou dizer a interpretação. Aí Daniel continua. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro da estátua. Entende? O rei Nabucodonosor. Aí ele vai falar dos reinos desse mundo, que envolve até os tempos de hoje. Mas a pregação hoje não é para explicar o aspecto profético da estátua. Em breve a gente vai pregar sobre isso, tá bom? Mas deixa eu terminar a leitura aqui. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia. Que reino é esse? Amém. É o reino da manifestação da Nova Jerusalém, que nós aguardamos e somos parte disso. Porque a Nova Jerusalém é a noiva que desce do céu, ataviada, amém, para o seu esposo, amém, que é Cristo Jesus, é a igreja. Verso 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Verso 46. Então o rei, olha aqui o que aconteceu, irmãos. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel. O rei, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Que maravilha! Meu Deus do céu, você percebe quando você lê a palavra de Deus de coração aberto e com fome, como é que isso já alimenta, né? Não, eu estou quase encerrando a reunião aqui já. Foi, irmãos, amém. Deus abençoe os irmãos, amém. Mas vamos começar a compartilhar uma palavra que é uma aplicação do que aconteceu com Daniel e seus amigos à sua vida, amém. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, acho que uma boa comparação é como se fosse uma cebola. Sabe cebola? Já viu que a cebola ela tem várias camadas? Já viu? Você tira, né, uma parte, depois você pode tirar outra, tem várias camadas. Então a palavra de Deus, ela tem várias camadas também. Entende isso? Então existe a explicação profética de todos esses reinos, que para eu falar com calma, acho que eu precisaria de umas 2 horas, mas em breve eu vou falar. Se não for nesse mês de janeiro, vai ser em fevereiro. Mas existem outras camadas também, porque você crê que a palavra de Deus é para você, é para a sua vida, amém? Então, esse aspecto da palavra de Deus como sendo algo para a sua própria vida, isso é a aplicação da palavra, amém? Então, não é porque aconteceu isso de maneira extraordinária com Daniel, né, e com seus amigos, é que isso não se aplica à sua vida também, no aspecto prático. Então, todo esse processo que Daniel passou aqui, com seus amigos, diante do rei Nabucodonosor,
isso explica, sabe, um caminho da parte do Senhor sobre coisas muito semelhantes que Deus quer fazer na minha e na sua vida também, especialmente nesse ano da multiplicação. Amém? O Senhor quer multiplicar na sua vida aquilo que Ele já tem te concedido. Ele quer tornar maior a unção que Ele tem te dado, maior o favor que Ele tem manifestado, sabe, maior a autoridade, né, que você tem testemunhado, né, espiritual na sua vida, maior também a sua própria vida financeira, de prosperidade abundante, maior de uma vida muito mais saudável também em relação ao seu corpo, entende? De livramento de enfermidade, né, de uma vida muito mais saudável. O Senhor quer multiplicar tudo isso, só que existe um caminho. Né, e uma palavra, uma expressão que especialmente os jovens têm usado, né, aí na própria Holy Fest, né, sair sobre o next level, né, o próximo nível. Então, o que eu vou começar a compartilhar com você nesse domingo é sobre como você pode sair da crise para o próximo nível. Entende? Porque eu tenho certeza que se a gente fizesse uma pequena entrevista com cada um dos irmãos aqui, né, se você passou por algum tipo de crise no ano 2025, e talvez essa crise ainda entrou junto com você no ano 2026, eu tenho várias delas. Então, como que eu saio dessa crise? Porque Daniel estava no ponto de crise aqui. Ele estava debaixo de uma palavra de morte, de um decreto real. Ele era um dos sábios da Babilônia. Então, o rei mandou matar todos. Percebe? Então, ele estava debaixo de ameaça. Então, nós também, dependendo do contexto que estamos vivendo, seja na família, seja no trabalho, né, na própria vida financeira, ou na saúde, ou no ministério, na célula, na obra do Senhor, podemos estar em crises. Mas como nós podemos sair disso e sermos alçados a uma nova posição, que é justamente esse testemunho da multiplicação, do favor de Deus, da bênção de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, quero começar a compartilhar sobre isso, usando essa história de Daniel, especialmente capítulo 2, como pano de fundo para você ver. Porque aquilo que o Senhor fez por Daniel, o Senhor, Ele faz também por você. Você crê nisso? Amém? Você crê que é amado como Daniel? Amém? Amém mesmo? Amém. Bem, então, hoje, né, quero contar, aliás, vamos orar, nem orei, vamos orar por um instante, amém? Pedir para que o Senhor comece a falar conosco, amém? Esse Deus que é o Deus de mistérios, que revela o oculto e o escondido, amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor neste momento, como igreja, porque estamos reunidos ao nome do Senhor nesse lugar, pedimos que o Teu Santo Espírito possa trazer clareza de entendimento, para que nós possamos desfrutar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para todos os Teus filhos, que nós somos a igreja, Senhor, e a Tua palavra diz que a igreja é a igreja dos primogênitos. Por isso, ó Pai, todos os filhos estão debaixo da mesma palavra de bênção, todos os filhos estão debaixo da mesma palavra de favor, todos os filhos estão debaixo do mesmo benefício, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nos livra de toda culpa, que nos justifica, que nos dá livre acesso ao trono da graça do Senhor. Por isso, ó Pai, que aquilo que foi vivido por Daniel, ó Deus, saindo de um contexto de crise, debaixo da palavra de ameaça, onde parecia não haver saída, onde parecia uma circunstância impossível, ó Pai, que nós possamos receber do Senhor, ó Pai, justamente esse mesmo favor, ó Deus, para desfrutarmos desse caminho que é Teu, para que nós sejamos alçados, Senhor, ao próximo nível, ó Pai, uma nova posição em tudo aquilo que tem sido motivo de crise, de desafio, de obstáculo, ó Deus, que nós precisamos de vencer, mas que nós sabemos que o Senhor é por nós, e por isso venceremos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Bem, então, eu já contei um pouco, né, da história de Daniel e essa estátua, e eu quero falar isso de maneira bem simples para poder fazer aplicações para a sua vida. Esse é o ponto aqui. É uma palavra totalmente aplicativa. Então, como eu disse para os irmãos no início, nós não vamos nos deter nesses aspectos proféticos, cada um dos reinos, mas aplicar a sua vida sobre o que aconteceu com Daniel. E é muito simples, eu já vou dar o spoiler para os irmãos aqui, dos 4 pontos. São 4 pontos. 4 pontos apenas. Nós vamos falar 2 hoje e 2 no domingo que vem. Amém? Mas eu já vou antecipar, para que não haja suspense, né? Então, o primeiro ponto é uma situação difícil. Você viu aqui no texto, uma situação difícil. Então, Daniel passou por situação difícil. Eu pergunto a você, tem alguma área da sua vida que está passando por alguma situação difícil? O que você acha? e no plural, áreas. Senhor Jesus, é o que aconteceu com Daniel, uma situação muito difícil. Então, o primeiro ponto é esse, uma situação difícil, que deixou os sábios em pânico.
Né? Então nós vamos falar sobre esse problema que você, né, vê na sua própria vida hoje. Então problemas são uma oportunidade. Ouça o que eu vou dizer, meus irmãos. E me entenda, por favor, olha para cá. Isso não é frase de coach, sabe, para motivar você, mas é um fato da história do povo de Deus. Problemas são uma oportunidade de promoção da parte de Deus na sua vida. Creia nisso. Você está me entendendo? Amém? Então, Daniel estava debaixo da situação do problema. Na verdade, foi uma oportunidade de promoção. O Charles Haddon Spurgeon, que era um pregador inglês, batista, pregava muito sobre o Evangelho, a graça de Deus. Ele, certa vez, ele disse, né, que o problema é uma oportunidade de Deus. Todo problema é uma oportunidade de Deus, uma oportunidade para Deus. Entendeu isso? Porque no meio dessa situação que você vai buscar o Senhor. Mas, enfim, estou apenas citando aqui os tópicos, né? Porque quando Deus permite um problema humanamente insolúvel, é porque Ele quer te levar para uma outra posição. Entende? Quando você vê uma porta que fechou da maneira, fala, Senhor, olha, não tem saída agora. Agora só o Senhor. Aí você vai ver o Senhor fazer. E aí o Senhor vai te promover. Amém? O segundo ponto dessa pregação é a oração de Daniel e seus 3 amigos. E essa, possivelmente, talvez você nunca ouviu isso, possivelmente, não dá para a gente ter total certeza, mas ao que tudo indica, olhando a ordem cronológica da escrita da palavra de Deus, quando que cada livro foi escrito, porque a ordem dos livros aqui na Bíblia não é cronológica, não sei se você sabe disso. Né? Então a ordem aqui não está exatamente como se fosse numa história assim, no ano tal aconteceu isso, isso, isso. Não, tem coisas que foram escritas aqui em Daniel que são mais antigas, né, do que foram escritas, por exemplo, lá em Jeremias, que é um livro que está antes, né, alguns livros antes de Daniel, por exemplo. Entendeu isso? Então a Bíblia não é um livro que foi colocado cada livro numa ordem cronológica. Não é. Existe até alguns estudiosos já fizeram Bíblias em ordem cronológica. Eu tenho uma em casa, não sei se você já viu isso. Vira uma bagunça. Tem trecho do Novo Testamento, depois mistura com o do Antigo, aí começa de um profeta, depois começa do outro, depois volta do Novo de novo. Entendeu? É Jó, né? Pois é. Justo, é tido como mais antigo. Então, mas veja bem, irmãos, esse registro aqui de Daniel com seus amigos, porque eles se reuniram para orar, na verdade. Daniel teve um problema impossível, o que ele fez? Resolveu sozinho? Não. Ele foi buscar Deus, mas foi buscar Deus sozinho. Sim ou não? Não. Por isso você tem que ter oração coletiva, conjunto, entende? Nós vamos fazer isso uma vez, né, com os homens aqui no mês, né, as irmãs também da mesma forma, mas tem os próprios irmãos da célula, tem que ter algumas pessoas na sua vida, entendeu? Que você procura e ora. Se não tem ninguém, procura o pastor, a esposa do pastor, seja lá quem for. Entendeu isso? Então foi o que Daniel fez. Daniel, homem de Deus, ele não achou que iria resolver isso sozinho em oração. Percebe? Então, e aí entra o ponto, essa possivelmente foi a primeira reunião de oração da Bíblia. Entendeu? Onde alguém não orou sozinho. Onde alguém chamou pessoas para orar junto. Amém? E o terceiro ponto, que aí já é domingo que vem, que nós veremos, é a revelação do propósito de Deus. E aí domingo que vem você vai entender isso melhor. E finalmente o quarto ponto, também, que é a última parte do domingo que vem, é a promoção de Deus, a exaltação do homem de Deus a um nível muito mais elevado. Daniel e seus amigos foram promovidos. Amém? Então, esses 2 últimos pontos, domingo que vem, e os 2 primeiros, vou terminar de compartilhar agora, embora eu já adiantei muita coisa. Vem. Então, qual é o primeiro ponto? É o seguinte: um problema difícil e aparentemente sem solução. Amém? Então, essa palavra aqui é uma palavra para a sua vida. Porque frequentemente a gente lida com as situações. É na verdade? Entra ano, sai ano, você se depara mais uma vez com um problema difícil e que aparentemente não tem solução. Parece que não tem saída. Não tem jeito. Então, aquilo deixou os sábios em pânico, como eu acabei de falar para você no início. Então, esse problema, né, que você vê, veja bem, irmãos, as pessoas desse mundo afirmam, né, serem bem instruídas, sábias, né? Hoje o que tem de curso, né, para poder vender solução, né, de um problema que parece que você não consegue sair, quando você vai ver, compra o curso, faz o curso, e não tem resposta alguma. Por isso, as pessoas não têm respostas, né, para realmente enfrentar os desafios da vida. Não tem. A sabedoria desse mundo é escassa, é limitada. Não tenha expectativa na sabedoria dos homens. Você está me entendendo?
Esqueça isso, não caia mais nesse engano. Entendeu? Não caia mais nessa conversa. Ah, não, se você for lá e falar com fulano de tal, e se você fizer esse curso, e se você participar dessa mentoria, aí se você... Não, esqueça isso, irmão. O que é impossível, o que parece não tem solução, não tem saída, você sabe a quem buscar. Daniel sabia. Eu espero que você saiba também. E Daniel não fez isso sozinho também, mas esse é o próximo ponto, né? Então, a Bíblia diz que a sabedoria e o conhecimento é que ajudam você a ficar estável nesse mundo, cada vez mais desorientado, cada vez mais caído, que procura a resposta, mas que simplesmente não encontra. Lá em Isaías 33, 6, coloque aí para mim, por favor. Isaías 33, verso 6. Ótimo. Olha só o que está escrito. Haverá, ó Sião. Está escrito Sião ou Sinai, irmão? Sião ou Sinai? Sião. Lembra disso? Sinai é onde foi recebida a lei, é o monte da lei. Mas Sião é o monte da graça. É o monte da Nova Jerusalém, da igreja, é a graça. Amém? Haverá, Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Você está me entendendo? Isso é para nós, é para Sião, é para quem está na graça. Estabilidade nos teus tempos. Deus quer te dar estabilidade. Estabilidade. Não instabilidade, não surto. Desespero, que farei? E agora? Que faremos? Para onde iremos? Que comeremos? Como nos vestiremos? Para onde sairemos? Ó vida, ó céus, ó azar. Tinha um desenho animado assim, não tinha? Qual que era mesmo? Era do Rabugento ou não? Não. Era o quê? Chaves, será? Sei lá. Se você quer um negócio do mundo aí, que todo mundo lembrou, mas não sabe exatamente o que é. Está vendo? Isso é sabedoria desse mundo, esquece isso. Vamos lá. Mas aí, voltando para cá. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Abundância de salvação. Aleluia. Quantos querem abundância de salvação? Amém? É uma da multiplicação. Nós queremos isso aqui. Nós estamos indo buscar os perdidos. Abundância de salvação, mas também abundância de quê? De sabedoria. Lembra o que está escrito em Tiago? Se não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e Ele vai te dar com abundância. Abundância, abundância. Entende? Nós somos o povo de Deus, o povo de Sião. Então o Senhor está falando que nesse tempo de Sião, e nós estamos no tempo de Sião, né? Então tem estabilidade, tem abundância de salvação, abundância de sabedoria e abundância de conhecimento. O Senhor te fará conhecer. Conhecer, sabe, desde conhecê-lo, desde conhecer a sua palavra, sabe, de conhecer tudo aquilo que parecia antes misterioso, sabe, que parecia que não tinha como você adentrar naqueles lugares, o Senhor fará você conhecer, porque é consequência dessa sabedoria, e o temor do Senhor será o teu tesouro, entende? Seu tesouro precioso vai ser o Senhor, o temor do Senhor, sabe, você apreciar o Senhor, você honrar o Senhor, reverenciar o Senhor, adorar o Senhor, fazer as suas escolhas, porque você permanece na presença do Senhor. Eu estou diante do Senhor, por isso eu escolho esse caminho. Eu escolho isso, porque eu estou diante do Senhor. É o temor do Senhor, é o seu tesouro. Amém? Mas a sabedoria vem dele. Então, nós queremos ser, meus irmãos, e devemos ser como os filhos de Issacar. Lembra de Issacar? Né? Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, a Bíblia diz, né, algo sobre os filhos de Issacar, que era uma bênção sobre essa família de Israel. Olha só que bênção da parte do Senhor. Eles foram capazes de entender os tempos. Olha só, o que está escrito? 1 Crônicas 12, 32. Coloca aí, por favor. 1 Crônicas. Vamos lá, importante. Deu errado aí a Bíblia aí, gente? Deu certo agora. Olha só. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Então, qual que era a característica dos filhos de Issacar? Eles conheciam os tempos. Eles conheciam as épocas. Eles tinham esse discernimento profético. Você está entendendo? Então, o Senhor, Ele quer te dar esse discernimento também. Porque existem muitos mistérios na vida. Você sabe disso. Muitos mistérios. Então, você não consegue, por exemplo, você que é casado, você que é homem. Pastor, para mim é um mistério. Como é que eu agrado a minha esposa? Né? Outros mistérios da vida, né? Por que essa pessoa que eu amo sofre tanto nessa situação, nessa condição? O outro mistério, o que está acontecendo com o meu negócio, com o meu empreendimento, com a minha empresa, né? Por que isso está acontecendo, né? De repente, na minha célula que eu lidero, no meu ministério, né? O que está acontecendo em relação às minhas finanças, o que está acontecendo em relação à minha saúde? Muitos mistérios, percebe? Daniel foi colocado numa situação de mistério. E você é colocado frequentemente numa situação de mistério. É ou não é verdade? Coisas que acontecem na sua vida.
ou na vida de pessoas que você ama, que você não entende. Você não entende. Então, esse mundo pode saber de respostas gerais, mas a resposta do Senhor é personalizada, ela é única, ela é específica para cada indivíduo. Você está entendendo? Porque como é que é o mundo hoje? Meu Deus do céu, falando ainda mais do mundo da saúde, mundo fitness, o mundo, né, das dietas e tal. Né? Então tem uma época que tome leite, beba leite. Aí tem uma época que não bebe mais leite. Aí tem a época, coma ovo. Aí depois, não, ovo faz mal, colesterol. Meu Deus do céu. Tem uma época, não coma nenhuma gordura animal e tal. E depois fala, não, o que é isso? É a gordura animal que é boa. Enfim. Aí você fica nesse loop infinito aí, fazendo e desfazendo as coisas. Né? Meu Deus do céu. Só falta daqui a pouco você falar, não, a terra é plana. Agora eu descobri. Irmão, que confusão é esse mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus faz diferente. Deus tem uma resposta específica para cada um. Para um, Deus pode falar, toma leite. E para o outro, Deus vai e fala, não toma leite, não. Para você, não. Mas por que o outro pode tomar? Porque eu falei que pode, para você não pode. Percebe? Então, coisa específica, coisa específica. Deus, Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Ele sabe a sua estrutura. Ele sabe suas limitações. Ele sabe da sua saúde. Ele sabe como você é. Ele sabe quem você é. Entende? Por isso, não tente fazer da sua própria história com Deus um padrão para todos. Então, nós vivemos num mundo de acesso a muita informação, o que traz, no final das contas, muita confusão. Entende? As pessoas procurando respostas, procurando saídas. Né? Alguns podem ser até muito inteligentes desse mundo. Podem ser até doutores. Mas, acima de tudo, você deve ter a sabedoria de Deus. Que supera, meu irmão, qualquer sabedoria dessa terra. E a boa notícia é que você tem acesso a essa sabedoria pela graça. Pela graça. É gratuito, como disse o Tiago. Então as pessoas do mundo não conhecem a verdadeira luz, apenas a luz natural. Sabe, antes de entrar no tabernáculo, existia uma porta. O tabernáculo de Moisés. E antes de atravessá-la, o que havia do lado de fora era uma luz natural, o sol. E o que se tinha do lado de fora era a luz do sol. Mas quando se entrava no tabernáculo, o tabernáculo propriamente dito, quando se entrava no lugar santo, não tinha mais luz do sol ali. Porque ele estava coberto, né? Com 4 peles, havia uma cobertura, era um espaço totalmente fechado. E a única luz ali era a luz do candelabro, a menorá. Quando você entrava no tabernáculo. Tudo escuro, não tinha luz natural, não tinha luz do sol. A única luz era a luz do candelabro, a menorá. E eu pergunto para você, lá em Apocalipse, o candelabro, a menorá, representa o quê? Fala para o irmão, tá chorando, fala as igrejas. Por isso, meu irmão, onde nós estamos hoje é onde está a menorá, é onde está o candelabro. Existe uma luz diferente, distinta, única nesse mundo. E essa luz você só vai receber dela na igreja. Você está entendendo? Amém? Na igreja. É uma luz diferente. Era a única luz distinta que havia entre a luz natural de fora e a luz de dentro do tabernáculo, da casa de Deus. Então, essa luz que você precisa, essa luz que você deve procurar. O mundo só tem essa luz solar. Mas eu e você, nós temos a luz do Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que revelou o mistério da visão, do sonho a Daniel, é o que revela a você. Por isso, você não precisa ficar limitado, meu irmão. Limitado, minha irmã. Então, a questão é, você está confiando na sabedoria do mundo, procurando saídas no que o mundo oferece para você de saída e diz para você. Toda a sua expectativa está confiada naquilo que os noticiários dizem, naquilo que os mestres desse mundo dizem, naquilo que os seus superiores da empresa que você trabalha dizem, os seus mentores, gerentes, diretores, ou o seu professor do curso que você fez. Então, a sua expectativa está tudo nisso. Só na luz natural, enquanto existe uma luz sobrenatural, entende? Que te concede sabedoria, que não se tem acesso nesse mundo. Queria chamar a mão para o teclado aqui, por favor. Por isso, seja simples, ore de forma direta, pedindo sabedoria ao Senhor. Todo dia, todo dia. Qualquer problema que parece insolucionável, sem saída, meu irmão, minha irmã, comece pedindo ao Senhor sabedoria. Senhor, o Senhor é aquele que conhece o oculto e o escondido. O Senhor é aquele que revelou o mistério a Daniel.
Senhor, não sei o que fazer. Me dá a sabedoria do céu, a sabedoria que é tua. Amém? O grande problema, meus irmãos, é que nós pedimos conselhos a tantas pessoas, temos expectativa em tantas fontes desse mundo, enquanto você tem essa fonte inesgotável, que você pode acessar a qualquer instante, onde você estiver, mas que Deus considerou como lugar de preferência da manifestação a menorá, a igreja. Amém? Por isso, lembre-se que a oração é simplesmente abrir o coração para o rei. Fala para o Senhor. Amém? E o segundo e último ponto para nós encerrarmos é o seguinte. O primeiro, como eu falei para você, é um problema difícil e aparentemente sem solução. Qual que é o caminho? Sabedoria. Sabedoria do céu. Sabedoria do Senhor. Sabedoria que só Deus pode dar. Lembra? O rei Salomão, que é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado no céu, cheio de sabedoria. A gente sabe que a rainha de Sabá foi esse rei. Ela abriu o coração ao rei, e a Bíblia diz que Salomão lhe deu resposta. Isso está em 1 Reis, capítulo 10, verso 3. Depois se abre, não dá tempo de eu ler com você. Mas a Bíblia diz que Salomão deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Aliás, abre o texto aí. Meu Deus do céu. Você acabou meu tempo aqui, mas vai lá. 1 Reis 10, 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 3. Vamos ler juntos aqui? Amém? Vamos lá? Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Quem é Salomão? É Cristo, é Jesus. É o Senhor Jesus. A rainha de Sabá aqui representa a igreja também. É a mulher que foi ao rei perguntar. E nada, olha lá, houve profundo demais que não pudesse explicar. Por isso, abra o seu coração ao rei, meu irmão. Abra para ele. Amém? Segundo e último lugar, para a gente terminar, que é a oração de Daniel e seus 3 amigos. Então, essa é a primeira vez que nós vemos Daniel e seus 3 amigos orando juntos. Então, até agora, na Bíblia, as orações eram feitas individualmente. Abraão orava sozinho, Noé orava sozinho, todos os homens de Deus oravam sozinhos. E ok, tudo bem orar sozinho, não tem problema. Amém? Só que essa é a primeira vez na Bíblia que nós lemos uma oração unida. Daniel teve um problema, pediu um tempo ao rei e foi até os seus 3 amigos e disse algo do tipo: vamos orar, vamos fazer uma reunião de oração, vamos orar. Percebe? Esse é o caminho, meu irmão. Entende? Você não tem que bater tudo no seu peito e falar: não, deixa que eu resolvo e vou orar sozinho, vou buscar do Senhor a sabedoria. Não, Daniel, ele procurou ajuda em oração. Ajuda em oração. Por isso, quando você estiver passando por lutas, procure pessoas que têm o mesmo tipo de fé para orar com você. Quando 2 ou 3 pessoas cheias do Espírito se encontram, meu irmão, a unção é atiçada. Lembra quando Maria saudou Isabel? Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Lembra disso? Não é porque Isabel engravidou antes, né, de João Batista? E aí Maria foi lá e já estava, né, foi e saudou. Apenas cumprimentou. E ela ficou possuída do Espírito Santo. Por isso, a oração é poderosa, a oração muda as coisas. Se você não gosta das coisas que estão acontecendo agora, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua saúde, seja onde for, ore. Ore. Daniel sabia o segredo, oração. Está entendendo? Daniel não criou outro caminho. Daniel não fez diferente, ele orou. E não orou sozinho. Pediu gente para orar junto com ele. O que eu fiz no começo do culto aqui agora? Está pedindo para orar. Orar por mim, orar por Caruaru, orar pelas igrejas do interior. Não é isso? Não é porque desde muito cedo hoje resolvemos um problema lá. Eu falei: gente, eu não consigo, eu preciso de orar, mas eu preciso de gente que ore comigo também. Ore por mim também. Então Daniel sabia o segredo. Ele pediu tempo ao rei, por quê? Ele tinha que orar. Ele sabia que se tivesse algum tempo para orar, a oração iria mudar a situação. A oração muda o seu corpo, muda os seus relacionamentos, muda a sua vida, muda as suas finanças, muda o seu ministério, muda a sua mente, muda as suas emoções. A oração muda as coisas, muda tudo, muda o seu futuro. Por isso que Tiago disse lá em Tiago capítulo 4, verso 2: nada tendes porque não pedis.
Lembra dos discípulos, quando estavam todos no barco? Lá em Mateus 14, eu não vou abrir com você. Jesus andou sobre a tempestade, sobre as ondas tempestuosas, e só um deles pediu: se és tu, Senhor. Lembra quem pediu? Quem que pediu para andar também sobre as águas? Quem? Quem, irmãos? Vamos participar, senão não vou demorar mais. Vamos, me ajuda aí. Pedro, isso, Pedro. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Deixa eu te dar uma resposta aqui, que pode ser misteriosa para muita gente. Sabe por que Pedro foi o único que andou sobre as águas? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque foi o único que pediu. Só ele pediu. Essa é a resposta objetiva. Acabou o mistério. Entendeu? E se João pedisse, andar também. Entende? Se André pedisse, ia andar também. Se qualquer um deles pedisse, iria andar. Por que só Pedro andou? Porque só Pedro pediu para andar. Esse é o ponto, meu irmão. Quando você ora, você não está falando palavras ao vento, ao ar, a ninguém, ao além. Não, é uma pessoa viva e verdadeira, que reside em você, que prometeu que não vai abandonar você, que vai estar com você de dia e de noite, todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que você conversa com um monte de gente, manda direct, manda WhatsApp, e não conversa com ele. Veja, meus irmãos, peça a Deus e não coloque limites no Senhor. Fique em pé onde você está, por favor. Eu já vou terminar. Volta aí para Daniel 2, verso 28. 28, o verso 28 mesmo. Só para eu ler. Olha aqui o que é escrito no verso 28. Daniel 2, 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser nos últimos dias o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito. O teu sonho e as visões, como é que Daniel descreveu? Esse negócio aí da sua cabeça. Da sua cabeça. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Veja bem, esses pensamentos que vieram à mente do rei, quando ele estava na cama, que deu ele esse sonho, significa o seguinte, que a maneira como o Espírito Santo guia e conduz você, muitas vezes, é por meio de pensamentos também. Especialmente quando você está buscando nele algum caminho de solução. Entende? Ele coloca pensamentos, mas pensamentos doces, pensamentos de paz, pensamentos de alegria. Entende? São pensamentos pacificadores. Quando você está na cama, não só quando você está de joelhos, entendeu? A gente gosta de dizer que o diabo ele fala conosco, né, na nossa mente, né, na primeira pessoa. E tem gente que parece que só vê o diabo falando toda hora com você, mas, meu irmão, muito mais o Senhor fala com você. Você está entendendo? Ele fala no seu espírito, mas você entende na sua mente, na mente renovada pela palavra. Por isso você precisa de ler a palavra de Deus. Então entenda, Nabucodonosor, ele não era um adorador do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que o Espírito Santo visitou ele por causa da posição dele e de certos pensamentos que vieram a ele. Verso 29, coloca o verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Deus, ele pode te dar pensamentos a respeito do futuro. Ele pode pedir que você ore sobre algo antes que aconteça, porque é aquele que revela mistérios ocultos e escondidos. Amém? Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus pode fazer você saber tantas coisas, e você pode ter acesso a tudo isso a qualquer instante. Mas justamente no dia da crise, no dia mau, no dia difícil, faça como Daniel. Chame amigos para orar com você e por você. Amém? Se de repente você fala, pastor, eu não tenho alguém que eu possa confiar assim. É como eu disse, nós os pastores aqui da igreja estamos aqui para isso, tá bom? Isso faz parte do nosso trabalho. Procure qualquer um dos pastores, né? Manda um áudio no WhatsApp, tudo, marca de encontrar. É um recurso que eu tenho usado um pouco mais
ultimamente, acredito que vou procurar usar mais vezes, é a tal da chamada de vídeo, né? Vai para o lugar reservado, faz ali às vezes uma chamada de vídeo, que aí você olha ali, olho no olho, né? Uma oração que a gente tem feito também online, né? Todo dia de manhã, de segunda a sexta-feira, 6h20, né? É um grupo pequeno, geralmente, que participa ali, nós compartilhamos os motivos pessoais de oração, e nós oramos juntos. Eu tenho certeza que aqueles irmãos que têm se disciplinado e participando continuamente, estão justamente acessando isso que Daniel sabia que fazia diferença também. Primeiro, ele pediu essa sabedoria ao Senhor, ele buscou o Senhor. Mas, em segundo lugar, ele pediu tempo para orar, por quê? Porque ele tinha que orar com seus amigos. Por isso, meu irmão, minha irmã, todo santo dia, segunda a sexta-feira, 6h20 da manhã, você tem essa chance de orar com um dos nossos pastores. A gente compartilha no grupo lá da Igreja Videira, aquele geral, e em um grupo de oração que nós mantemos ainda. Então, não ore sozinho, amém? O que é possível, o que é impossível, aquilo que parecia, né? Impossível e sem saída, o Senhor vai te dar a sabedoria. Mas o caminho para esse livramento envolve mais gente orando com você. Eu vejo algumas pessoas, né, na igreja, especialmente nessa questão da oração online, né? Algumas pessoas que sempre participam, é porque entenderam. Assim como Daniel, que mesmo sendo um homem de Deus, entendeu? Eu preciso que mais gente ore comigo. Amém? Por isso, vamos encerrar fazendo o seguinte. Procure uma ou duas pessoas, não precisa ser muita gente, que você tenha liberdade para orar, e você vai abençoar a vida dessa pessoa. Ela não vai compartilhar nada com você. Nós vamos fazer aqui igual o rei Nabucodonosor. Ele não vai falar nada, mas você vai liberar uma palavra de bênção. Amém? E se você sentir uma palavra profética, você vai liberar sobre a vida dessa pessoa. Amém? Quero pedir especialmente para os líderes de célula, não deixe ninguém sozinho. Se tiver alguém sozinho, se aproxime aí, por favor. Né? As irmãs também. Vamos lá por 1 ou 2 minutos e a gente já vai encerrar. Faça isso. Vamos orar. Ore com o seu irmão. Libera a palavra de bênção. Se você tiver uma palavra profética, libere sobre a vida dele. Abençoa. Quero fazer 2 orações para a gente encerrar. A primeira oração, entregando a vida ao Senhor Jesus. Se tiver alguém nos visitando que nunca fez isso, ou que estava afastado, desviado, que está retornando para os caminhos do Senhor. Mas vamos orar todos juntos, amém? Apenas coloque a mão no seu peito e no coração, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és aquele que por um milagre faz de mim Filho de Deus, porque eu creio que a obra da cruz é pela minha vida. Amém. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, me procure no final do culto aqui, ou um dos pastores, ou se você estava afastado também, nos procure. Nós queremos abençoar a sua vida. Agora eu vou orar encerrando nossa reunião. Amém, abençoando a sua vida, em nome de Jesus, sua semana, sua família. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, que tudo aquilo, ó Deus, que parece sem saída, que parece impossível, que parece uma situação sem solução, ó Pai, que a semelhança de Daniel, porque todos somos teus filhos e estamos debaixo da mesma graça, do mesmo favor e do mesmo amor e da bondade do Senhor. Ó Pai, que nós possamos ver o Senhor fazer aquilo, ó Deus, que não foi feito, ver o Senhor responder aquilo onde não havia resposta, ver o Senhor intervir, ó Deus, naquilo que parecia estar paralisado e que não se movia. Ó Pai, nós oramos, ó Deus, para que haja sabedoria do céu, essa sabedoria do Senhor. Nós não temos expectativa nos recursos escassos desse mundo, na sabedoria humana, na inteligência dos homens, mas nós queremos a sabedoria do céu, porque é a promessa do Senhor sobre aqueles que estão em Sião. Por isso, ó Pai, traz, Senhor, a sabedoria, e traz, Senhor, especialmente, ó Pai, esse encargo pela oração no coração dos teus filhos, e não apenas a oração solitária, a oração sozinha, mas que nós tenhamos cada vez mais parceiros de oração, companheiros de jugo, ó Deus, para vencermos tudo aquilo que tem sido colocado diante de nós, assim como Daniel e seus amigos venceram, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua semana, a sua casa, a sua família, seu retorno, seu almoço de domingo, amém? Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, ó, se precisar de um companheiro de oração, eis-me aqui, amém? Aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado até o final.